Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, suplicando as vossas orações ao meu favor, a favor da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, em favor da igreja do Senhor. Continue orando por nós. Somos carentes e necessitamos muito das vossas orações. Amados irmãos, muitas vezes medimos de forma um tanto equivocada mesmo aquilo que nós supomos ser espiritual. Deus, ele exige algo que nós costumamos não levar em conta. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, está escrito que Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Para muitos, este versículo, esse texto bíblico, esse momento, seria a descrição perfeita do louvor e da adoração que exalta a Deus. Mais do que isso, descrição do que impressiona a Deus. Nós nos acostumamos a nos impressionar com números. E ali estava a multidão. Mas será que multidões impressionam a Deus? Isso torna aceitável algo para Ele? Uma multidão na rua, como descrito em 1 Crônicas que nós lemos, pode impressionar você, não a Deus. Ali estava Davi com uma multidão de pessoas que supostamente louvavam a Deus. Eram milhares. E esse texto nos ensina que as multidões, elas não asseguram a bênção. Acreditamos que se nós conseguirmos reunir uma multidão em nome de Deus, aí vai empolgar o Senhor, vai mexer com o coração de Deus. O que aquela multidão junto com Davi estava fazendo? Eles cantavam. Agora imagine o som daquela multidão inteira louvando a Deus. O ajuntamento, o alcance daqueles cânticos. Deus não pode deixar de se impressionar, pensamos. E é com isso que sonhamos, multidões se ajuntando para cantar, jovens, velhos, crianças, homens, mulheres. Havia uma grande quantidade de cânticos poderosos acompanhados por harpas, trombetas, tambores. Que multidão! Isso nos ensina algo, que cultos suntuosos não são garantia de graça. Não são garantia de olhar gracioso de Deus. Não são garantia de sua aceitação. Entenda bem o que eu estou dizendo. Deus não é pragmático como devemos ser. Se uma multidão se juntou numa grande celebração a Deus, o que mais importa? Isso pode impressionar você, não a Deus. Aquela multidão, ela não estava cantando sem forças. Não estavam desanimadas, empurradas, arrastadas. Aquela multidão estava cheia de energia.
se aplicando ao máximo ao que estava fazendo. O texto é claro quando diz: alegravam-se perante Deus com todas as suas forças. Não era uma adoração maçante, sem graça, sem vida. Era um culto brilhante, cheio de entusiasmo, contagiante, cheio de vida, cheio de animação, cheio de alegria, e não pequena alegria. Eles cantavam com todas as suas forças e se alegravam com todas as suas forças. No entanto, amados, tudo acabou no mais retumbante fracasso. A multidão que cantava alegremente, fazia aquele culto suntuoso e brilhante, não fazia segundo as ordens de Deus. No tempo como o nosso, é bom recordarmos que uma multidão cantando com vibração não pode tornar sua vontade o padrão daquilo que Deus aceita, nem impressioná-lo. Aquele culto prestado por aquela multidão vibrante não levou em conta a palavra de Deus. Por isso não podia ser aceitável a ele. E o número de pessoas envolvidas e o culto brilhante que celebram não podiam mudar este fato. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, não estava sendo honrada, como Deus havia mostrado claramente na sua palavra. Naquele dia um homem morreu, seu nome era Uzá. Esse nome deve sempre nos lembrar que os paradigmas do nosso tempo estão errados e pode levar muitos à morte. Fazer algo certo, mas a nossa maneira torna tudo em erro, em desagrados e desonra a Deus. Não importa se a multidão está alegre, cantando com todas as suas forças, e alguns, quem sabe, até se divertindo. Não importa se uma multidão foi atraída. A terrível morte de Uzá causou um grande temor. Um temor que acabou com os cânticos naquele dia e dispersou a multidão. Um temor que deixou as suas raízes e casa cheia de pessoas perplexas. Um temor que perdemos nos nossos dias. Dias em que confundimos qualquer multidão cantando e se alegrando em Deus como algo que realmente o honra. Deve haver em nós um senso de indignidade ao nos aproximarmos de Deus para um trabalho tão santo como a verdadeira adoração. Não pode ser do nosso modo. Não pode ser para divertir e alegrar as pessoas. Não pode ser apenas um chamariz para as multidões ávidas por entretenimento. Naquele dia, Davi ficou perturbado. Então, Davi se desgostou porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Mas Davi logo percebeu que ficar desgostoso com a demonstração da ira de Deus não era o caminho a ser seguido. Cheio de temor, Davi se perguntou: como trarei a minha arca de Deus? A resposta: do modo de Deus. Deus tinha registrado em sua palavra como devia ser feito. Quiseram inovar, quiseram ser criativos, esquecer os velhos preceitos de Deus. Deus tinha dito que a arca seria carregada por sacerdotes através de varas postas nas argolas que estavam sobre a arca, que seria carregada nos ombros. Mas a criatividade diz: por que não usar um carro de boi? É mais prático. Por que fazer tanto sacrifício? Vamos nos alegrar em Deus e fazer do nosso jeito. É diferente dos dias de hoje, meus amados irmãos? Não é assim que muitos pensam hoje? Uzá e Aiô guiavam o carro, os bois tropeçaram, a arca tombou, Uzá tentou segurá-lo, acabou a festa. Estava ali um homem caído, morto. Irmãos, uma multidão cantando e se alegrando
não pode mudar o pensamento de Deus. A Bíblia diz: temeu Davi ao Senhor. Ele foi esmagado por um temor santo. Por não vermos muitos Uzais caídos, mortos em meio aos cânticos das multidões, seguimos em frente, achando que o culto brilhante da multidão, isso cativa o coração de Deus. Davi se voltou para lá, fez uma pausa longa, até ter certeza que não faria mais nada segundo sua própria opinião. Davi entendeu que a mente de Deus é o que importa. Ele chegou-se à mente de Deus. E os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Nossas mentes, nossos métodos, nossos cultos devem ser governados por Deus. Temos consciência do chamado santo ao qual nós fomos chamados. Assim santificaram os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Essas histórias são antigas, desbotadas pelo tempo, mas a propensão humana em desobedecer e querer prestar culto à sua maneira continua a mesma. Achar que grandes ofertas, grandes multidões, grande alegria tornam o erro em algo certo, o inaceitável em aceitável ao Deus Santo, soberano e que não pode ser impressionado com nada que achamos grande. Talvez você esteja substituindo qualquer outra coisa no lugar da ordem clara de Deus em sua palavra. Não faça mais isso. Não espere mais, obedeça. Talvez você se junte à multidão no espírito teimoso que leva você a se rebelar contra a direção de Deus. Não cultive o hábito de resistir a Deus. Lembre-se de Uzá. Lembre-se de Saul. Não se rebele mais, obedeça. Talvez você ache que uma multidão se torna certo e Deus não pode rejeitar. Não se engane mais. Obedeça. Não podemos impressionar o Deus onipotente, o Criador do universo. Não podemos barganhar com o dono de todas as coisas. Não há nenhuma prova de amor a Deus a não ser a obediência. Nada mais, nada menos. Obedeça. Deus tem prazer naqueles que desfrutam do gozo de saber que Deus é Deus, que esperam nele silenciosos. Deus tem prazer nessas pessoas. Meus irmãos, mesmo quando estáis sozinhos, Ele se agrada daqueles que esperam no imensurável poder dele. Então, não tente impressionar a Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Maior que um grão de areia, vemos a pedra. Maior que a pedra, vemos os montes. Maior que os montes, o horizonte. Maior que o nosso